Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. E antes de tudo, peço desculpa para quem estava acompanhando ou está acompanhando os capítulos da obra Grande Síntese. Eu sei que já tem um tempinho que eu não posto nenhum vídeo dos capítulos, mas é pelas ocupações do dia a dia e, como eu disse aqui para algumas pessoas, em outros espaços, eu estou escrevendo meu primeiro romance e, pelo que eu vi, vai demorar um pouco mais do que eu estava pensando. Agora que realmente eu consegui engrenar, amadurecer o romance, e eu não quero fazer de qualquer forma. Além disso, eu faço os meus poemas, faço os vídeos de edição dos poemas, enfim, toma tempo, mas a obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, que é uma obra muito importante da humanidade, eu, dentro das minhas limitações, sempre que puder, vou tentar trazer alguma coisa aqui. E hoje é o capítulo 42 de A Grande Síntese. É um capítulo muito interessante, assim, sobre... Ele é muito atual esse capítulo. Aqui, Pietro Baldi nos põe a refletir sobre os caminhos da humanidade, porque nós teremos que fazer uma escolha diferente de todas que nós já fizemos na história. Até porque a gente vive um momento singular em que nós podemos dar um grande salto evolutivo, não só materialista, mas espiritual, de transformação da humanidade. Ou então, nos autodestruir. Essa é a reflexão básica desse capítulo. Ainda estou com o sintoma da gripe e, enfim, sigamos. Ele começa falando sobre o darwinismo. Lembrando que o darwinismo ele vai surgir ali não sei pontuar bem, acho na segunda metade do século XIX, não estou lembrando aqui, mas ele vai influenciar toda a visão que nós temos do mundo, as teorias de Darwin. E Pietro Baldi ele vai fazer uma reflexão sobre esse lado animal que ainda nós temos, né? Nós somos seres espirituais, mas com a consciência ainda aprisionada à matéria. E aos poucos nós vamos despertando essa consciência que não tem nada a ver com a matéria. É uma manifestação divina, que é a nossa própria individualidade e o nosso DNA com Deus, o nosso elo divino com Deus. Então ele fala, né, que a lei de evolução predomina no campo da matéria, dando vitória ao mais forte. Mas ele fala assim que é uma característica do mundo animal. E como nós estamos num processo de evolução para um campo mais espiritual, nós temos que entender que esse processo ele avança para um novo estágio, em que essa característica dos mais aptos sempre vencerem pela força, pela astúcia, ele também chega a um limite de esgotamento. Porque se nós não fizermos isso, nós caímos num ciclo vicioso em que nós não conseguimos avançar para assumir essas características espirituais, que é um processo natural quando a gente observa isso dentro dos princípios da lei de Deus, que rege, que governa e que estabelece os ciclos da evolução, que sempre vão alcançando novos estágios.
Às vezes a gente pensa que não, porque a gente vê esse mundo caótico, nós vemos uma humanidade ainda muito barbarizada, extremamente egoísta, individualista. Mas se nós olharmos o processo, querendo enrolar a língua aqui, e nós pegarmos os primeiros seres caracterizados como seres humanos, lá da Era das Cavernas, que eram seres peludos que caçavam, que a lei predominava pelo mais forte. Nós vemos que passamos por processos de desenvolvimento. Nós criamos a escrita, nós desenvolvemos uma forma de narrar os fatos históricos, passamos a escrever literatura, afloramos um campo sentimental de sentimentos que às vezes nos pega em situações que nós vemos um irmão próximo, uma pessoa distante em sofrimento, e aquilo nos toca. E nós mesmos questionamos a nossa existência, porque pensamos, porque sentimos. Então são manifestações que desde os primatas, lá os nossos descendentes, que faziam pinturas rupestres, que representavam a morte de um ser, e eles desenhavam ali nas pedras, e até uma manifestação divina, com os primeiros cultos ao divino através dos totens, através do sol, entre outras manifestações que a gente atribuía a um ser superior. Então nós vimos que passamos por um processo longo de evolução. E hoje nós chegamos nesse momento que eu falei aqui no início, que o Pietro Baldi faz esse alerta, que é um momento de escolha de uma nova forma de viver ou de autodestruição. Por quê? Porque nós acumulamos conhecimento. Veja lá os seres que saíam das cavernas para caçar, os nossos primeiros descendentes, que começaram a deixar as árvores também, né? E a executar o movimento de caminhar com os pés, sendo bípedes, e deixando de caminhar com mãos e pés, na forma de andar de quatro, como os macacos. Então esse processo é um processo de evolução, de despertar da consciência. E o Baldi fala que dentro desse princípio de evolução que Darwin descreveu brilhantemente no campo da biologia, nós adaptamos conceitos equivocados. Eu sei que algumas pessoas não conhecem, que eu vou falar aqui, que é o darwinismo social. Então foi durante o século XIX para o XX, foram sendo criadas teorias que estabeleciam que uma etnia era superior às outras, era mais apta, era mais forte. E nisso culminou com o nacionalismo extremo e com as duas grandes guerras do século XX, que contrariaram todos os princípios do iluminismo de um ser humano novo, que foi criado ali no modernismo, né, através do modernismo, em que o ser humano afirmava que estava destronando Deus e que se tornava o novo ser do universo todo-poderoso, que a gente chama de antropocentrismo. Então, dentro dessa ideologia do darwinismo social, nós avançamos sobre povos que ainda estavam numa cultura em desenvolvimento e tomamos suas terras, implantamos colônias, matamos, degradamos o meio ambiente. Tudo em nome de uma etnia superior, que é uma coisa que ainda predomina, de forma disfarçada ou não,
Na verdade, hoje, as pessoas querem escancarar isso novamente, que é o grande perigo novamente da autodestruição. Porque hoje nós temos armas, nós temos um potencial tecnológico muito maior. E nessa loucura desenvolvemos bombas nucleares, bombas de nêutron. O ser humano é um ser tão louco que ele constrói uma bomba que ele fala que é capaz de destruir o planeta. Na verdade não destrói, né? Destrói a vida. Então ele em vez de criar uma, ele cria 30, 40, 50 bombas, como se uma só não servisse para fazer esse serviço destrutivo. Eu não estou saindo aqui do texto do Ubaldi, eu estou apenas ampliando essa reflexão com vocês. Então ele fala assim que uma ressalva, no campo da evolução, o que predomina são os mais aptos, né? Não é só a questão do mais forte, são aqueles que se adaptam, e são aqueles que aproveitam da situação. Eu estou falando aqui de você criar uma teoria, né, que você justifica você invadir outros países, você pilhar esses países, matar as pessoas desse país, escravizar pessoas desse país. Isso é um princípio que essa teoria, chamada darwinismo social, ela instigou principalmente os países europeus no século XX. Seguindo aqui, ele fala assim: o Ubaldi sugere que a humanidade está prestes a dar um salto evolutivo significativo para uma nova lei, que não seja mais nem a força, a astúcia ou a competitividade do mundo atual. Porque essa competitividade, ela só alimenta esse extremismo, ela só alimenta esse individualismo. E o ser humano, ele é um ser coletivo. E isso foi um dos princípios, né, que fez com que a nossa espécie ela conseguisse superar outras espécies, visto que nós tínhamos outros descendentes, primatas também, que eram muito mais fortes do que nós. Mas nós conseguimos vencer essas espécies que ficaram para trás ao longo da história. Por quê? Porque nós somos seres coletivos. Nós aprimoramos conhecimentos, nós criamos bancos de dados, que hoje nós levamos esse conhecimento para os computadores. Então a gente foi evoluindo, a mente ela foi evoluindo, a consciência, né, foi evoluindo, instigando a mente a ser mais capaz. E esse é o estágio atual. Então ele fala que a nova lei, o que é a nova lei? Nós que vimos aqui vários vídeos falando dos capítulos de Ubaldi, ele explicando que quando surge esse mundo caótico, o mundo da matéria, em que a consciência se vê aprisionada, da mesma forma, Deus está presente através da lei. A lei é o corretivo. A lei é a forma que evite que o caos destrua tudo. Porque dentro desse nosso campo do egoísmo, do ego, da inversão da ordem estabelecida por Deus, nós somos seres altamente destrutivos. Uns chegam ao limite de tentar se autodestruir através da prática do suicídio, mas desperta no plano espiritual e vê que a consciência é uma chama eterna de Deus, que não pode ser destruída. E no mundo da matéria, esse princípio de autodestruição, de cobiça, faz com que avancemos sobre a natureza, comecemos a transformar o meio, a derrubar árvores, a emitir um alto grau de poluição, porque nós somos mentes desinquietas. Só que essas mentes, que são consciências, precisam atingir um estágio de equilíbrio. É isso que a gente chama de estar em insanidade, de um estado de loucura, porque nós vivemos esse estado de dualidade. E o princípio dessa lei divina, ela busca sempre trazer o equilíbrio, evitar a autodestruição.
Seguindo aqui, ele fala assim, que essa nova força é chamada de força de justiça, que nos levará a uma nova civilização. Então, vou falar uma coisa aqui para vocês. A lei de Deus que se manifesta no mundo, igual eu falei no último vídeo lá, que o Pietro Baldi compara a um poliedro, que é uma figura de vários lados, em que cada lado desse ele comparou como se fossem lados infinitos. Porque a lei, ela chega para todos. A lei, ela está em nós. A lei é o corretivo. A lei é a transformação. E embora muitos ainda estejam num estágio assim de barbárie, de selvageria, mas a lei está presente e é ela que faz com que nós passemos por todos esses processos de transformação. Não só nós, como a sociedade, o planeta, a Via Láctea, todo o universo. Nós estamos sujeitos à lei. Então, assim, não tem como deter. É uma coisa que não tem como deter. Já vou falando para vocês. Eu peguei o exemplo do Pietro Baldi, que ele fala que o grande rio corre para o mar, né? E nós, dentro desse princípio de desequilíbrio, nós tentamos nadar contra a correnteza, só que a correnteza é muito mais forte do que nós. Esse é o princípio, isso é a lei, para a gente entender de uma forma figurativa. Então não adianta criarmos bombas nucleares, não adianta a prática do suicídio, não adianta invadir países, não adianta a cobiça desenfreada, não adianta o individualismo de uma forma louca, sem nenhuma forma de altruísmo. Todas essas formas de desequilíbrio, a lei vai curar. Então, para quem não está sabendo disso, eu já estou falando aqui. Esse é o princípio de correção de Deus no mundo da matéria, desse mundo caótico. Existem várias formas. E adiantando as coisas aqui, a gente passou pela pandemia, né? E as pessoas falavam, a pandemia veio para transformar o ser humano. Verdade. Mas a gente pensou de uma forma ingênua que as pessoas seriam outras. Na verdade, não foi, né? Dentro da própria pandemia, foi instigada campanhas contra vacinas, o incentivo às pessoas se misturarem para que muitas morressem, enfim, coisas assim que a gente não dava para acreditar, né? Entre tantas outras coisas. Então, resumindo aqui, nem sempre a dor é o mecanismo que transforma as pessoas de uma forma imediata. A pandemia veio como um exemplo. O que transforma o ser humano é esse processo de evolução que eu estou falando aqui para vocês, que é a lei de Deus agindo, que fazendo com que nós perdemos as forças dos braços nadando contra a correnteza e abracemos a lei, deixemos que ela nos leve. É isso que transforma o mundo. Sendo mais claro, é muito menos a dor e é muito mais o despertar. É o estado de consciência. Quando nós percebemos os nossos equívocos e aceitamos as nossas limitações, sabendo que, às vezes, no momento atual, a gente não consegue mudar uma situação em nós, mas nós começamos a trabalhar, a pensar que aquilo incomoda a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de lidar com as pessoas. Então a gente começa interiormente um processo de transformação, que ao seu tempo ele acontecerá, e muito menos por um estado de sofrimento que às vezes só leva a um estado maior de rebeldia. Aí é quando a gente para e pensa, por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo comigo? Por que as pessoas não estão gostando de mim? O que eu estou fazendo de errado para mim e para as pessoas? Esse é o estado de despertar da consciência. A partir desse momento, a própria lei de Deus, ela começa a transformar as nossas vidas, porque a gente começa a sintonizar de uma forma melhor com esse fluxo desse grande rio que leva para o grande oceano que é Deus.
Então é um processo inevitável. Enquanto nós estamos em estado de inconsciência, a gente vai continuar se debatendo nas águas, se afogando, nadando contra a correnteza. E quando a gente percebe, a gente está... se a gente nadou 10 braçadas para frente, a gente vê que a gente está 10 braçadas novamente para trás e a água nos levando. Porque não tem como fugir do processo de transformação. Ele faz parte das leis do universo. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu falo aqui? O fim da guerra e a nova ordem social. Nessa parte, Pietro Baldi aprofunda sua visão dessa transformação da humanidade, que vive essa transição para um novo princípio evolutivo, baseado na paz, na justiça e no amor. Uma observação. O amor, ele ainda é uma utopia para nós seres humanos. Muitas vezes nós acreditamos que nós já sentimos o amor. Na verdade, não. Nós temos manifestações do amor. Nós temos princípios do amor. Porque se nós fôssemos uma sociedade que realmente amava, nós já teríamos resolvido os problemas da violência, do ódio e da guerra, da vingança. Então nós temos princípios do amor. Existem seres na Terra que conseguem ter uma sintonia maior com a lei de Deus, dessa lei de transformação. E essas pessoas conseguem manifestar momentos de maior afetividade em relação ao amor, mas ainda não amam de verdade. São princípios de transformação. Quando Jesus Cristo veio ao mundo implantar a lei do amor, dar um fim à lei do olho por olho, dente por dente, ele sabia que aquilo não seria feito naquele momento. Tanto é que ele sabia que a humanidade o julgaria e ele seria crucificado. Então isso é só para a gente refletir que esse princípio do amor, ele ainda não faz parte da civilização terrena. Nós temos rompentes de amor, misturados de egoísmo. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e é bom que a gente faça isso. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente tem aquele impulso de realmente ajudar. Mas muitas vezes também a gente avalia se existe alguma vantagem em fazer aquilo. Eu não estou dizendo que a gente não deva servir ao próximo, que a gente não deva praticar o amor. Eu estou dizendo que o nosso estágio evolutivo ainda, de consciência, é um estágio ainda que busca sentir essa manifestação de Deus. Como eu disse, o planeta ainda tem sérios problemas de relação de uns para com os outros. A gente vê isso na nossa família, a gente vê isso nos vizinhos, a gente vê isso na rua, a gente vê isso nas redes sociais. Então eu deixo isso aqui para a gente refletir, né? E procurar sempre sintonizar e aceitar essa transformação. Nos sentir mais leves, nos sentir menos doentes, menos estressados. É quando a gente respira e sente essa manifestação de amor, que é a lei de Deus presente no mundo terreno. À frente ele fala assim: ainda somos uma sociedade bélica, narcisista, impulsionada por... Isso aqui é um resumo que eu fiz dessa passagem. Por redes sociais que só potencializam o nosso ego. Não sabemos ainda o que seja amar. Amar é renunciar, é aderir à lei. Então é isso que eu falei aqui. Nós temos rompentes, nós temos impulsos, e é bom que a gente sintonize com essa faixa maior da evolução. Porque a nossa consciência ela está caminhando, ela está indo rumo a essa manifestação maior de Deus. E isso vai nos transformando, pouco a pouco, gradativamente. Seguindo aqui, ele fala assim: a justiça sofrerá o gigantesco esforço da luta, que sobre vós pesa como uma condenação. O que Pietro Baldi está dizendo aqui?
Pietro Baldo só está dizendo que a humanidade ainda está sob o jugo de uma lei rígida, associada ao sofrimento e à expiação. A gente se pergunta por que a gente sofre tanto nesse mundo? Por que esse mundo é tão sofrido? Porque nós ainda estamos nesse estágio de inferioridade. É o que eu falei aqui para vocês. O amor ainda é um campo a ser atingido. Então, o sofrimento que existe, somos nós que geramos. O desequilíbrio que existe no mundo, ele faz parte do nosso campo mental. Nós ainda não conseguimos vibrar em um estágio em que a gente supere esse lado inferior. Porque dentro desse campo da dualidade, um lado nosso é angelical. Ele tem sede de transformação. Por outro lado, os nossos pés ainda estão apegados ao barro, presos ao barro da matéria, que é o lado animal. Às vezes a gente consegue ser a pessoa mais calma do mundo, mas acaba parecendo alguém que consegue enfincar um espinho na nossa pele e a gente reagir de uma forma animalesca, por um segundo. Então é esse lado ainda fera, esse lado ignorante. É fácil então responder por que a humanidade sofre tanto. Porque o nosso estágio evolutivo ainda é pequeno. Mas a lei está agindo porque a lei não quer que nós fiquemos assim. O nosso caminho é o retorno ao grande oceano. Mas nós podemos, a partir desse momento em que a nossa consciência está mais desperta, a fazer escolhas melhores. Uma das coisas que eu acho interessante, que eu sempre falo para as pessoas, é a leitura. Não a leitura apenas do campo da intelectualidade, mas a leitura que conversa com a nossa consciência. A leitura que nos faça despertar. A leitura que nos liberte da dominação de pessoas que são ignorantes, que têm poder, que hoje usam a tecnologia das redes sociais e conseguem manipular grandes massas de pessoas. E com isso nós perdemos a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade reflexiva, a nossa capacidade emotiva. E nos tornamos zumbis que agem segundo os interesses desses grupos. O caminho é a libertação, o caminho é a consciência. Pietro Baldi, ele passou a vida dele praticamente no campo da matéria, quase que só. Ele tinha os seus momentos de estar consigo mesmo. E como ele foi um ser preparado pelo próprio campo espiritual a vir a esse mundo, como muitos outros vieram, ele tinha um campo intuitivo muito forte, muito equilibrado. Então ele começou, além dos estudos materiais que ele teve, ele foi pianista, ele foi jurista, ele estudou muito filosofia, ele falava grego, era poliglota. Ele era uma pessoa de uma família muito rica, mas ele tinha uma coisa que a matéria não oferecia: a espiritualização da alma. E nisso ele abriu mão das coisas materiais para buscar o campo espiritual. Foi incompreendido pela família, houve disputas por herança, mas ele seguiu firme. Por quê? Porque ele já estava integrado a essa grande lei. Ele não passou fome na vida, ele abriu mão do seu patrimônio. Mas ele sempre foi amparado. E ele escreveu 24 obras que ainda são um tesouro desconhecido por muitos na humanidade. São obras de transformação. Então essa obra Grande Síntese,
Para quem não entendeu ainda, não é uma obra para exaltar a ciência, não é uma obra para você ler e falar, agora eu sou o mais, eu entendo muita coisa. É uma obra de transformação, é uma obra de compreensão da própria criação do universo. Por que o universo existe? Por que existe a dor? Por que a lei ela está presente? E por que a humanidade, de uma forma ou de outra, está se transformando, se espiritualizando? Ainda que o caos tente resistir nadando contra a correnteza. Então ele fala assim que essa lei ela é rígida justamente por causa disso. Porque se nós já estivéssemos em um estágio evolutivo de compreensão, não existiria tanto motivo para o sofrimento. O sofrimento é o nosso ato de bater a face sobre a parede e sangrar. E a gente limpa o rosto e bate de novo, bate de novo, bate de novo. Até que chega um ponto que a gente reflete e fala, opa, assim não funciona. Então o mecanismo de correção, ele vai mudar o sentido. Porque já não tem sentido de agir de forma rígida. A lei é a própria consequência das nossas ações. A lei é o mecanismo de correção. A lei é a forma que nos corrige. A lei é a forma que nos transforma. Então Deus não deixou o mundo abandonado. Desde quando surge o universo, que viemos do sistema e criamos o antissistema, que é o mundo da desordem, a lei está presente, sempre corrigindo toda particularidade, cada campo onde nós agimos. Nós tocamos o universo com o dedo e o universo vibra. Tocamos de uma forma equivocada, errada, ignorante, o universo vibra. E a lei vem contra nós. Ou vai vir de uma forma positiva por algo bom, que nós já fazemos, ou ela virá nos corrigindo o erro. Não tem como fugir disso. Mas quando a gente desperta a consciência, que a gente entende como que a lei está funcionando, nós começamos a mudar, a entender que aquela forma está equivocada. E o sofrimento na humanidade vai aos poucos acabando. E repetindo aqui, ou nos autodestruímos materialmente, não espiritualmente. Portanto, essa nova evolução seria a substituição de uma justiça punitiva para uma baseada no amor. Tal como Jesus Cristo tanto pregou e exemplificou o amor e o perdão das ofensas. Hoje a gente vê no Oriente Médio uma guerra contínua, né? Essa guerra, lá do tempo de Cristo, do olho por olho, dente por dente, até o autoextermínio. Consegue entender como que a lei ela só pode ser mudada quando a mentalidade muda? Nós não vamos obter resultados diferentes praticando as coisas da mesma forma. É isso que Jesus quis mostrar para nós. Ele não diz para a gente ser ingênuo, né, quando a pessoa agredir a nossa face, apresentar a outra. Mas ele quis dizer no sentido de conscientizar que o ódio gera mais ódio, que a vingança gera mais vingança, que a violência praticada com mais violência gera mais violência e revolta, num ciclo ininterrupto. Então o amor, esse sentimento que ainda a gente idealiza, ele é a única forma de transformação da humanidade, que aos poucos deve entender isso. Cada um na sua casa, cada um na sua forma.
Então ele fala, é a forma de rompermos com um ciclo vicioso que só gera mais violência mundo afora. Dá uma olhada aqui no tempo. Esse vídeo não vai dar para terminar aqui, depois eu termino ele. Vou seguir aqui um pouco à frente. Então ele propõe que esse amor deve expandir. Aí ele fala assim, ele usa uma metáfora, Pietro Baldi, dizendo que o egoísmo é um grande deserto e o amor é um oásis fechado e isolado dentro desse vasto deserto. Então o Pietro Baldi está propondo que esse sentimento de amor, como se fosse uma grama, né, que vai se tornando verde, vistosa, essa grama avance sobre esse deserto do egoísmo. Imagine aí na mente de vocês um deserto se tornando todo gramado, uma grama verdinha, bonita. Esse é o sentido que a gente pode mentalizar do amor. Ele acabando com essa aridez dos nossos corações. Isso não pode ser apenas uma utopia. Ou o ser humano faz isso por um estado de consciência desperta, ou a dor sempre vai se tornar um obstáculo à nossa evolução. Porque nós evoluímos tecnologicamente, mas esse outro lado da espiritualidade, as asas estão pendendo, não tem como voar. O caminho, vou falar de novo, talvez seja a autodestruição. Ele propõe que esse amor deve expandir rumo a esse deserto e permear todas as formas de manifestação humana, levando uma nova civilização. Eu lembrei de um filme aqui, depois se alguém quiser assistir, e eu não assisti, eu só lembrei aqui. O filme se chama A Corrente do Bem. Não é um filme novo, já é um filme antigo. Então é quando um ser humano ele propõe que você faça o bem a outra pessoa. E essa pessoa procure outras pessoas. Não seria o sentido de devolver o bem para mim, mas trazer o bem a outras pessoas na rua. E essas pessoas que receberem essa dádiva de bem, quer seja o que for, não retribua essa pessoa que fez, mas procure outras pessoas e façam bem. Por isso que o filme chama A Corrente do Bem. É o que Jesus Cristo ele plantou essa semente, né? Em uma humanidade rebelde ainda, mas que precisava ter essa semente de amor. Esse foi o sentido de Jesus Cristo estar no mundo. Não foi de criar religiões que geram divisões. Eu não estou falando contra religiões. Eu estou falando que às vezes as religiões elas também se fecham dentro de bolhas e começam a classificar: esse é filho de Deus, esse não é filho de Deus, esse é um infiel, esse é um ímpio. Só que nós temos que entender que existem várias culturas no planeta Terra. E dentro dessas culturas nascem manifestações diferentes de espiritualidade. Então nós devemos respeitar essas manifestações de espiritualidade dentro dos princípios de equilíbrio, de transformação. Então Deus fala várias linguagens, mas que se resume em uma só, no amor e na transformação do ser humano, através dessas várias culturas, quer seja na China, quer seja no Oriente Médio, quer seja na Europa, quer seja nos Estados Unidos. A espiritualidade ela está presente nos 4 cantos do planeta. Agora, o que nós fazemos das religiões, a forma com que nós adaptamos as coisas, é muito sujado. Essas águas limpas são sujadas pelo nosso egoísmo, pela sede de poder, que desvirtuam as coisas.
Seguindo aqui, ele fala assim: a inversão do sistema e a nova ordem. Só dar uma olhada aqui no tempo, vou avançar um pouquinho mais. Ele nos diz que as sociedades atuais se fundamentam na desconfiança e na má fé, o que gera leis externas repressivas. São medidas protecionistas. Hoje a gente vê, né, assim, não vou ficar aqui falando de X ou A, mas o mundo hoje, no século XXI, ele passa por grandes desafios. As questões ambientais estão aí para quem quiser acreditar ou não. O calor extremo, chuvas torrenciais altamente destrutivas, frios extremos, secas extremas, de tudo a gente vê um pouco. O planeta está passando por um processo de transformação. O número de mortes por questões ambientais, a gente vê isso nas nossas cidades, nos noticiários, a cada ano aumenta mais. Então a questão climática, ela é um desafio para a humanidade. Nós vemos questões econômicas que afetam o mundo. Nós vemos questões perigosas, como questões bélicas. O que eu quero dizer para vocês? Que o século XXI, ele é um século de desafio à sobrevivência humana. Quando aconteceu a pandemia agora, que foi um processo muito rápido, assim que saiu a notícia que estava acontecendo lá no Oriente, logo ele estava nas nossas cidades, gerando vítimas. A ciência se uniu. A ciência já tinha um certo conhecimento sobre esse vírus. Então a união de forças produziu vacinas que cada vez mais foram sendo ampliadas. É isso que o Pietro Baldi quer mostrar para nós, que a humanidade é única. Ainda que venhamos de culturas diferentes, a espécie humana é única. Os desafios do século XXI já estão à mesa. São urgentes, iminentes. E se nós nos fecharmos dentro de movimentos nacionalistas extremos, bombardeados por redes sociais, por ideologias, tudo se tornará cada vez mais difícil para enfrentar esses desafios. Nós somos filhos de um único Deus. Ele não está pregando a divisão. Por que nós estamos pregando a divisão? O que nós vamos lucrar com isso? Guerras? Como nós vimos no século XX? Inimizade com os nossos vizinhos e amigos? Quem está fazendo isso em nossas consciências? Quem que está instigando isso? Por que está fazendo isso? O rio corre para o grande oceano. Temamos em navegar, em nadar contra a correnteza. As consequências são inevitáveis. Então, isso é uma reflexão que Pietro Baldi deixa para nós. A transformação, a superação de dificuldades, ela acontece quando nós nos unimos. E quando nós unimos essas forças para o bem, e não nos fechamos em panelinhas, em bolhas, em um nacionalismo extremo,
que deixou lições no século XX, que parece que agora nada daquilo aconteceu, não tivemos ideologias nefastas, e esses discursos vêm à tona novamente, e muitas pessoas, sem ter um estado crítico, um estado de crítica, de sensibilidade, são envolvidas por essas sombras. Ou nós abraçamos o nosso lado luz, ou nos entregamos ao lado treva e sofremos as consequências da lei. Porque a lei, ela sempre vai estar presente. Ela é a forma de corrigir. Entendem por que o Pietro Baldi fala tanto da lei? E a gente acha que Deus está distante, né? Deus é a lei. A lei às vezes é cega, ela é rígida, porque nós somos cegos em dados momentos, somos rígidos, insensíveis, e a lei responde na mesma proporção, não por maldade, mas no sentido de transformação, de quebrar essa casca. Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Eu estou vendo aqui, já passou de 40 minutos. E a gente continua para fechar no próximo vídeo. Agradeço a quem esteve aqui, acompanhou. Se gostou e não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Enfim, obrigado a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.